Vamos resolver este problema aí que eu dei em uma lista de exercícios, que é o seguinte: escreva um algoritmo que leia o nome, a modalidade esportiva, 1 para vôlei, 2 para basquete, 3 para futsal, a idade e o sexo, M para masculino ou F para feminino, de 10 atletas do Clube Les Enfants. Vamos lá então, vamos começar declarando as variáveis que serão lidas. Do tipo caractere, eu vou criar a variável nome, não é isso? A modalidade esportiva, como vai ser um número, pode ser uma variável do tipo inteiro, inteiro modal. A variável idade também é do tipo inteiro. E a variável sexo é do tipo caractere. Como a gente sabe que são 10 atletas, nós vamos criar também o contador para a gente contar até 10. Então, como eu já mostrei em aulas anteriores sobre o uso de contadores, o enquanto envolvendo contadores, o que a gente faz? Contador recebe 0, não é isso? E como é que vai ficar a minha repetição? Enquanto o contador menor que 10, faça. Entrou no enquanto, eu peço o usuário para digitar. Vamos lá? Imprima, digite nome, modalidade esportiva, idade e sexo. Então, como é que fica meu leia? Leia nome, modal. Opa, eu vou só corrigir ali que eu escrevi modalidade, eu escrevi modalidade errado. Corrigir. Leia nome, modal, idade, sexo. Bom, então vamos começar a fazer os cálculos. Na letra A, eu peço a média de idade dos homens. Como é que a gente faz isso? Eu mostrei na aula de uso de contadores, como contam homens, e na aula de uso de acumuladores, como que eu consigo calcular o acúmulo da idade deles. Então, nós vamos usar essas duas coisas, o acumulador e o contador. Como é que vai ficar o meu C? Se sexo é igual a M de masculino, então, dentro do então, eu vou criar um contador para contar o número de homens. Observe, conte M, recebe, conte M mais 1, como eu já mostrei em aulas anteriores. Então, o que eu tenho que fazer com a variável conte M? Conte M eu declaro do tipo inteiro, e antes do enquanto, conte M recebe 0. Eu preciso acumular a idade dos homens, não é isso? Bom, então como a gente viu na aula de acumuladores, o que eu vou dizer aqui? Que soma M, que é a soma masculino, recebe ela mesma, mais o que eu quero acumular, mais a idade. Então, eu declaro a variável soma M, aqui do tipo inteiro, e eu preciso fazer soma M e receber 0 ali antes do enquanto, não é isso? E eu já posso calcular a média de idade dos homens aqui. Tá? Se você tem dúvidas sobre calcular a média aqui ou fora, vai lá na minha aula de correção do exercício 5, que eu dou uma explicação sobre isso. Mas aqui eu vou calcular a média M aqui dentro do enquanto. Ó. Média M vai ser soma M dividido por conte M. E aí essa variável média não pode ser inteiro, ela tem que ser uma variável do tipo real. Então eu vou declarar aqui real média M. Essa variável média M também precisa ser zerada. Por quê? Porque se acontecer de não ter nenhum homem, ele não vai entrar nesse então. Quando eu imprimir média M, ele vai ser impresso o valor 0, porque eu dei 0 aqui antes do enquanto. Por isso que eu zero a variável média M também. Correto? No senão, eu vou fazer a mesma coisa em relação às mulheres. O que vai acontecer? Se entrou no senão é porque o sexo é feminino. Como a letra B pede média de idade das mulheres, também eu vou contar o número de mulheres. Vou seguir a mesma lógica. Olha, conte F, recebe conte F mais 1, que é o contador feminino. Soma F, que vai ser a soma feminino, recebe o quê? Soma F mais idade. E média F, que vai ser a média de idade feminino, recebe soma F dividido por conte F. Fim C. Então, eu vou lá declarar essas variáveis. Conte F do tipo inteiro. Conte F do tipo inteiro. Soma F também pode ser inteiro, mas média F tem que ser real. E vamos zerar essas três variáveis. Observe. Conte F recebe 0, soma F recebe 0 e média F recebe 0. Então, está resolvida a letra A e está resolvida também a letra B. Nós vamos imprimir essas médias fora do enquanto, não é mesmo? Vamos para a letra C.
porcentagem de mulheres matriculadas no basquete em relação ao número de mulheres matriculadas. Como eu mostrei na minha aula sobre porcentagem com o uso de contadores, uma porcentagem de A em relação a B é A dividido por B vezes 100. Né? Se você tem dúvida, volte lá na aula de porcentagem. Eu vou criar um contador de mulher matriculada no basquete e dividir pelo contador de mulher. Como eu já tenho um contador feminino aqui, que é o CONTF, olha, que eu acabei de fazer, eu vou criar separadamente aqui apenas um contador de mulher matriculada no basquete. O que eu vou testar? Se sexo igual a F e modal igual a 2, que a modalidade 2 é basquete, então, CONT-F2, eu vou chamar de CONT-F2, contador feminino da modalidade 2, recebe CONT-F2 mais 1, fim C. Então, eu vou declarar essa variável CONT-F2 do tipo inteiro, e eu vou zerar essa variável CONT-F2. CONT-F2 recebe 0. Fora do enquanto, eu vou dividir CONT-F2 por CONT-F vezes 100 para ter a porcentagem, ok? Quem preferir, não precisaria ter feito se sexo é igual a F e modal igual a 2. Poderia aqui dentro do senão, onde eu estou contando as mulheres, perguntar aqui se modal igual a 2. Então, dentro desse senão, poderia ter um C modal igual a 2. Então, CONT-F2 recebe CONT-F2 mais 1. Ok? Por motivo didático, eu vou deixar separadinho aqui nesse outro C. A letra D, então continuando lá nosso algoritmo, a letra D, estou dentro do comando enquanto ainda, eu vou testar se o sexo é igual a masculino e idade entre 25 e 30 anos. O que eu vou testar? Idade maior ou igual a 25 e idade menor ou igual a 30. Se for verdadeiro, então eu vou criar um CONT-M 2530, vou chamar esse contador assim, recebe CONT-M 2530 mais 1, fim C. Então, nós declaramos aqui do tipo inteiro a variável CONT-M 2530 e eu preciso zerar essa variável CONT-M 2530 antes do enquanto. O que eu vou dizer aqui? CONT-M 2530 recebe 0, não é isso? Também a mesma questão aqui que eu falei sobre as mulheres. No caso aqui de homem entre 25 e 30, se você apenas quiser testar se idade maior ou igual a 25 e idade menor ou igual a 30, aqui dentro desse então, olha, após você ter feito essa média, pode também. Feito? Bom, o que a gente precisa fazer antes de dar um fim enquanto? O contador tem que receber contador mais 1. Senão, nunca ele vai chegar no total de 10 pessoas. Então, o contador recebe contador mais 1, fim enquanto. Bom, então como a gente viu, qual o cálculo que ficou faltando fazer fora do enquanto? A porcentagem de mulheres no basquete em relação ao número de mulheres. Como eu mostrei lá na aula de porcentagem, para fazer essa divisão eu tenho que testar se o denominador é diferente de 0. Então, porcentagem de mulheres no basquete em relação ao número de mulheres vai ser o número de mulheres no basquete, que é essa variável CONT-F2, dividido pelo número de mulheres, que é essa variável CONT-F, vezes 100. Quem não pode ser 0 é a variável CONT-F, senão vai dar uma divisão por 0, como eu já mostrei anteriormente também. Então, o que nós vamos testar? Se CONT-F for diferente de 0, ou você pode testar maior que 0, também dá, então, eu vou chamar a variável porcentagem apenas de por. Porcentagem vai receber quem? CONT-F2, que é o número de mulheres no basquete, dividido por CONT-F, que é o contador feminino, isso tudo vezes 100. Se você quiser deixar claro que o 100 não está no denominador, você pode fazer isso aqui, ó. Colocar parênteses, não é isso? E aí, fim C. Eu vou criar a variável porcentagem do tipo real e eu vou zerar a porcentagem. Por que eu optei por zerar a porcentagem? Porque se não houver mulher, ele não vai entrar aqui. Quando eu imprimir a porcentagem, ele vai imprimir o 0 que eu dei no início. Feito? Bom, basta agora colocar ponto e vírgula aqui, porque eu já criei todas as variáveis. Então, vamos fechar com ponto e vírgula. E agora vamos imprimir os resultados. Vamos lá? Imprima. Na hora que você for traduzir para uma linguagem de programação, claro que é interessante colocar
mensagem e variável. Como assim? Imprima, aspas, média de idade dos homens é, fecha aspas, média M. Depois, no outro imprima, média de idade das mulheres é, fecha aspas, média F. E assim por diante. Aqui no Portugal, a gente pode abreviar. Eu vou imprimir apenas os nomes das variáveis, porque eu sei que, ao traduzir para a linguagem, eu vou colocar isso de uma maneira mais explicável, como eu acabei de falar. Bom, então vamos lá. Vou imprimir média de idade dos homens. Qual variável que é? É a variável média M, que é a média masculino. Letra B, média de idade das mulheres. É a variável média F, que é a média feminino. Letra C, porcentagem de mulheres no basquete em relação ao número de mulheres. É a variável que a gente acabou de calcular, que é a variável por de porcentagem. E, finalmente, letra D, número de homens com idade entre 25 e 30 anos, é a variável conte M, 25, 30. Imprimir, fim do programa. É isso aí, nos falamos no próximo.